pouco sobre Jesus, porque tudo é para Ele, como nós cantamos nessa noite. Eu vim aqui para adorá-lo. Sei que você também saiu da sua casa com esse propósito no seu coração. Eu quero falar um pouquinho sobre o Filho de Deus, apenas sobre duas grandes obras que Jesus realizou. Às vezes nós não compreendemos muito bem a adoração, porque a adoração só pode ser compreendida quando temos a revelação da pessoa de Jesus. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. João 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se a obra de Jesus estiver ainda a nível de mistério no nosso coração, nós não vamos poder nos expressar diante do Senhor com uma adoração profunda e verdadeira. Mas quando por graça, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela ação do Espírito Santo, esse mistério é revelado, descortinado diante de nós, aí conseguimos adorar ao nosso Deus. Amém, meus amados irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Quero falar sobre duas coisas incríveis que Jesus fez. E se você crê nessas coisas, quando eu falar, eu quero que você faça uma festa aqui nessa noite. Amém ou não? Amém. Culto é homenagem. O significado de culto é uma homenagem, é uma celebração, é uma festa que nós fazemos à pessoa do Senhor Jesus, que tem que ser muito mais intensa do que aquela festa que você faz para o seu time do coração, quando ele faz um gol, quando ganha um campeonato. Nós não economizamos, aí a gente veio para o culto e começa a economizar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Amém ou não? Primeira grande obra que Jesus fez, algo incrível e maravilhoso. Jesus tirou o pecado do mundo. Aleluia! Aplauda o Senhor bem forte aqui nessa noite. Aleluia! Isso é uma coisa tão batida, entre aspas, que às vezes a gente não para pensar naquilo que Deus revelou através do profeta Isaías, no capítulo 59, deixando bem claro que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós que fomos criados para comunhão com Deus, fomos criados para viver com Deus, fomos criados para ter uma revelação completa, perfeita, real, palpável do nosso Criador. O pecado veio como uma interferência brutal para separar o homem de Deus. No livro de Romanos, capítulo 5, verso 12, Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Guarda isso no seu coração. Morte é muito mais do que a falência do corpo físico. Morte, na verdade, significa separação de Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo. Paulo diz em Romanos que todos, sem exceção, pecaram e destituídos foram da glória de Deus, carecendo da glória do Senhor. Nós estávamos perdidos, estávamos arruinados, falidos. Nos tornamos, na verdade, inúteis para o propósito do nosso Deus, porque assim como eu afirmei, nós fomos criados para Ele. Em Efésios capítulo 1, o verso 4, Paulo diz que o Senhor nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele. O verso 5 ele diz que Ele nos predestinou para filhos.
Deus nos criou para Ele, para a intimidade, para a comunhão com Ele, e o pecado estragou tudo. Mas a palavra de Deus em João capítulo 3, o verso 16, um dos textos mais conhecidos das Escrituras, afirma que Deus, o nosso Deus, amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gosto de pesquisar as palavras e sei que esse termo perecer fala do último estágio dessa separação, que é no inferno. Quem está vivo fisicamente, mas ainda no pecado, na rebeldia contra Deus, na verdade, na incredulidade quanto à obra do Senhor Jesus, está separado. Se morrer nessa situação, nessa circunstância, vai passar a eternidade separado de Deus. É importante nós falarmos sobre estas coisas para que você compreenda a tremenda, a grandiosa, a gloriosa obra que Jesus fez. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, João Batista dá um testemunho maravilhoso a respeito de Jesus. E quando ele viu Jesus, ele declarou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, olhem bem para cá. Jesus tirou o pecado do mundo. Hoje o problema das pessoas não é mais o pecado. Vê se você consegue me compreender. É a incredulidade. Porque o problema do pecado foi resolvido. O problema do pecado foi resolvido, meus amados irmãos. Jesus tirou o pecado do mundo. Na sequência do texto que eu citei de João 3,16, a palavra diz que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E a palavra afirma: quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas como nós cantamos nessa noite, eu acredito em Jesus, aleluia. Quem acredita em Jesus aqui, levante as suas mãos e adore ao Senhor nessa noite, dê graças a Ele, porque Ele tirou o pecado do mundo. Interessante que Isaías, o profeta, teve uma revelação profunda, tremenda, completa, a respeito da obra do Senhor Jesus, capítulo 53, mais especificamente os versos 4, 5, verso 6, onde me parece que Isaías está tendo a visão do próprio Jesus morto e tendo a revelação da causa da sua morte. Isaías diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, sem exceção, andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele pagou o preço por nós. Entregou a sua própria vida, assumiu o nosso lugar. Deixou-se prender, sentenciar, condenar a mais horrível e cruel morte. Realizou uma obra tremenda, uma obra grandiosa, uma obra gloriosa. Foi o Cordeiro de Deus enviado pelo Pai, sem pecado, sem mancha, sem defeito, com um sacrifício só. Aleluia. Ele resolveu o nosso problema. Ele tirou
o pecado do mundo. Você está feliz com essa notícia? Segunda coisa incrível que Jesus fez, além de tirar o pecado do mundo, Jesus destruiu o diabo. Amém, xoxo, muito xoxo esse seu amém. Estou dando uma notícia maravilhosa para você. Aliás, evangelho significa boas novas, significa boas notícias. O pecado foi tirado do mundo e Satanás foi destruído. Olha, ainda está fraco. Eu posso ver no rosto de alguns irmãos a dúvida, a desconfiança. Será? Sim. Satanás foi vencido. Satanás foi destruído, foi envergonhado. Jesus venceu, Jesus prevaleceu. Aleluia, adore ao Senhor nessa noite. Como foi que Jesus conseguiu isso, meus amados irmãos? Colossenses capítulo 2, a partir do verso 13. A palavra afirma: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu e encravou na cruz. Presta atenção. E tendo despojado a principados e potestades, triunfou publicamente sobre eles e os expôs à vergonha e ao desprezo. Jesus venceu, aleluia, aleluia. Esse texto é um texto muito forte. No início dos anos 90, o Senhor nos deu uma canção que fala sobre isso. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. A gente não entende bem, Paulo está falando sobre um documento, sobre uma promissória, uma cédula, que constava de ordenanças, e que nos era contrária, nos era prejudicial. O que é isso? Meus amados irmãos, quando você vai no Evangelho de Mateus capítulo 27, o verso 37, usando o exemplo da própria morte do Senhor Jesus, você vê que quando Ele está crucificado, sobre a sua cabeça, pregado na cruz, havia uma inscrição, a causa da sua morte, da sua condenação: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Aqueles que eram condenados à morte de cruz, tinham a causa da sua acusação exposta. Da mesma forma, nas mãos do diabo, nas mãos de Satanás, nas mãos dos demônios, que a palavra em Apocalipse denuncia como acusador. Ele é tentador, mas ele também é acusador. Nas mãos do inimigo havia um documento com todos os nossos pecados escritos ali. Dia tal, do mês tal, tal hora, mentiu. Dia tal, do mês tal, tal hora, se prostituiu. Dia tal, de tal hora, tal mês, se rebelou. Todos os nossos pecados estavam escritos neste documento, nas mãos do diabo, que exigia de Deus a sentença. Romanos 6, verso 23, se não me falha a memória, Paulo diz que o salário, a recompensa do pecado é o que, igreja? Morte. Quem peca merece o quê? E todos os pecados. E os pecados estavam todos listados nesta cédula, neste documento e nas mãos do adversário. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus arrancou das mãos do diabo esse documento, despojou o inimigo
e encravou na cruz. Aleluia, aleluia, perdoando todos os nossos delitos, frustrou os intentos de Satanás. Aleluia, expôs os demônios e o inimigo à vergonha e ao desprezo. Louvado seja o nome do Senhor. Por que você não está fazendo festa? Porque é uma notícia maravilhosa. Satanás foi envergonhado, foi vencido pelo Senhor Jesus. E é interessante, meus amados irmãos, Hebreus capítulo 2, o verso 14, tem um texto fortíssimo. A palavra diz: visto pois que os filhos têm participação de carne e sangue, destes ele também participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A raiz dessa palavra destruir é katargel, do grego, que significa tornar inoperante, ser retirado do lado, ser reduzido a total impotência. A total impotência. Veja o que foi que Jesus realizou. A obra tremenda, grandiosa, maravilhosa que Jesus realizou a nosso favor. Tirou o pecado do mundo e destruiu a Satanás. Aleluia. Você crê nisso, sim ou não? Tem muita gente que tem medo do diabo. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer a quem você deve temer. Tema a Deus. Respeite a Deus, tenha reverência por Deus. Respeite a Jesus, tema no bom sentido, tenha reverência ao Senhor Jesus, porque Ele é o Senhor, Ele prevaleceu. Amém, meus amados irmãos? Satanás foi vencido, foi destruído. E é interessante, tudo isso aconteceu na cruz. E é por isso que a gente entende o que Paulo quer dizer em 2 Coríntios capítulo 2, se não me falha a memória, quando ele fala sobre o testemunho de Deus. Ele diz que veio trazer para os irmãos o testemunho de Deus. O testemunho de Deus é aquilo que Deus viu, porque existe toda uma perspectiva histórica, que todo mundo sabe, do homem que foi crucificado, né, que foi açoitado, cuspido, mas presta atenção, por detrás daquela morte tinha uma realidade espiritual que Deus contemplou e Deus revelou aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus venceu o diabo na cruz. Ele morreu e foi sepultado. Sim ou não? Quantos dias ele permaneceu no sepulcro? 3 dias. Por quê? Era necessário. Porque nesses 3 dias em que seu corpo permaneceu na sepultura, outras coisas incríveis aconteceram. Em Efésios capítulo 4, verso 9, Paulo fala que ele desceu às regiões inferiores da terra. No Evangelho de Mateus capítulo 12, o verso 40, Jesus já havia dito aos seus discípulos, usando o exemplo de Jonas, ele falou: como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Meu Deus. Por quê? Regiões inferiores da terra, Efésios 4, 9. Pergunta para quem está do seu lado, o que tem lá embaixo? Você vai encontrar, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, termos como sepultura, abismo, inferno, cova, mas cujo significado no hebraico é Seol, no novo é Hades.
E o sentido, o significado é mundo ou morada dos mortos. O lugar para onde todos os que morriam antes da ressurreição de Jesus eram levados. E lá ficavam aprisionados. Meu Deus. Quando adoramos Jesus, essas coisas passam na minha cabeça e no meu coração. E me enchem de fé, de esperança e de alegria. Jesus desceu para esse lugar. Para fazer o quê? 1 Pedro capítulo 3, o verso 18, Pedro diz que Cristo de fato morreu pelos pecados, o justo pelos injustos, para vos conduzir a Deus, morto sim na carne, mas vivificado em espírito, no qual ele foi e pregou aos espíritos em prisão. No Evangelho de Lucas capítulo 16, o próprio Jesus nos fala algo tremendo, algo incrível, sobre o rico e sobre o Lázaro. Quantos já leram essa passagem? Essa é a realidade desse mundo inferior. Porque ele começa a dizer, Lucas 16, a partir do verso 19, que havia um rico, um homem rico que se vestia de púrpura, de linho fino, e que todos os dias se regalava, vivia folgado esplendidamente. Na porta deste homem rico havia um mendigo coberto de chagas. Os cães vinham lamber-lhe as úlceras, e ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. E a palavra, o próprio Jesus ensina que aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão, cujo significado é entre os braços de Abraão, perante Abraão, ou onde Abraão estava. Morreu também o rico, e ele foi sepultado. E diz que ele, estando em tormentos, e essa é uma palavra no contexto onde você encontra o termo inferno, mas cuja raiz é Hades, ele ergue aos olhos e vê Abraão e Lázaro no seu seio, e ele clama dizendo: Pai Abraão, manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Abraão responde: Filho, lembra-te que em tua vida só tivesses bens, e ele igualmente em males. Agora porém aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além do mais está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os de lá que querem passar para nós outros não podem, nem os de cá passarem para vós. Ele clama dizendo: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem para esse lugar de tormento. Abraão responde dizendo: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele responde: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão responde dizendo: se eles não ouvem nem a Moisés e nem aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Passagem mais clara a respeito desse lugar, um lugar separado por um grande abismo, e nós entendemos na passagem com 2 ambientes, um de consolo e um de tormento. Impressionante. Foi para esse lugar que Jesus foi. E Pedro, na revelação do Senhor, diz que ele foi pregar o Evangelho aos mortos. Meu Deus. Só que aí nós estamos vendo 2 tipos de mortos: os incrédulos e os que morreram na fé e na esperança. Às vezes as pessoas, quando meditam nesse contexto dessas coisas, pensam assim: ele pregou o Evangelho aos mortos, então teve oportunidade. Não. Hebreus capítulo 9, verso 27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Então Jesus pregou para quê? Jesus pregou o Evangelho aos mortos para selar a perdição dos incrédulos.
e para levar boas notícias aos que haviam morrido na esperança e na fé. Aleluia, aleluia. Você pula para Apocalipse, a partir do verso 12, o Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 12, João tem a visão de Cristo glorificado, com olhos como chama de fogo, pés como de latão reluzente, uma afiada espada sai da sua boca, cabelos como de branca lã. A visão é tão tremenda que João não suporta e cai como morto. Verso 17, Apocalipse 1:17 diz que Jesus se aproxima de João e coloca sobre ele a sua mão direita e lhe dá boas notícias, como eu vim trazer para você nessa noite. O Senhor diz para João: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Aleluia, 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 aleluia. Oh Jesus, Ele desceu, despojou Satanás, não apenas tirou a cédula que era contra nós, mas retirou das mãos do diabo as chaves desse lugar. Todos os que morriam eram levados e ficavam aprisionados, quer sejam os incrédulos na parte de tormento, quanto os crentes na parte de consolo. Mas de lá não podiam sair, até que Jesus morreu, foi sepultado, e nos 3 dias em que seu corpo ficou na sepultura, Ele desceu para esse lugar, pregou o Evangelho, tirou a chave das mãos do diabo, e olhe bem para cá, ao 3º dia, Ele ressuscitou dentre os mortos, e depois de 40 dias, Ele voltou para o Pai. E aí você volta para Efésios 4, o 8, Paulo diz que quando Ele subiu às alturas, Ele levou cativo o cativeiro. A raiz da palavra significa levou consigo muitos prisioneiros. Essas chaves que Ele tirou das mãos do diabo, Ele abriu o seio de Abraão. E olhe bem para cá. E Jesus levou todos os que estavam naquele lugar com Ele. Aleluia. Ninguém poderia sair de lá, mas o libertador foi lá e resgatou. Aleluia. Levou cativo o cativeiro, subiu às alturas. Que coisa gloriosa, meus amados irmãos. Quando a gente medita em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 9, uma passagem que fala da exaltação de Jesus, nós vemos que Paulo diz o seguinte: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Paulo fala de 3 níveis de habitação. É ou não é? Todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra hão de se dobrar. Toda língua há de confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas abre em Efésios 3, verso 14 e 15. Efésios 3, 14 e 15, Paulo fala outra coisa, que se você não prestar atenção, você pode até se confundir, porque ele diz o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos,
perante o Pai, de quem toda a família no céu e que mais? Na terra toma um nome, mas ele não fala debaixo da terra. Olha para cá, a família de Deus não tem mais ninguém debaixo da terra. Todo crente que morre, todo crente que parte, vai para estar com Cristo. Ele tirou o pecado do mundo, ele destruiu a Satanás, ele tirou das suas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele inutilizou a parte do seio de Abraão, a outra parte continua a todo vapor. É triste quando um incrédulo parte, mas quando um crente morre ou parte, ele vai para estar com Cristo. Paulo disse em Filipenses 1, 21, ali ao 23, ele diz: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Eu tenho um desejo de partir e estar com Cristo. Jesus falou para o ladrão arrependido do seu lado, crucificado: estarás comigo no paraíso. Estevão, quando estava sendo martirizado, tem a visão do trono de Deus e do Filho do Homem à sua direita. E Jesus se levanta. Quando Estevão está para ser apedrejado, morto, mas com a coragem de pregar o Evangelho, de falar da verdade, Jesus se levanta como que para receber o seu servo. Eu quero dizer para você que Jesus é a pessoa mais importante do universo. Você está aqui por causa dele. Nossa adoração, nosso louvor não pode ser econômico. Tem que ser de coração, tem que ser intenso. Se você entende que ele realizou todas essas coisas, você o adora intensamente. Resolveu o problema do pecado. Resolveu o problema de Satanás, do inimigo, do adversário. Foi vencido e destruído. E resolveu também o problema da morte. Grandes temores dos seres humanos. De vez em quando encontramos crentes que ficam apreensivos e muito temerosos quanto ao pecado. A palavra diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Diga para quem está do seu lado, diga: você está debaixo da graça, o pecado não terá domínio sobre você. Quem crê nisso, diga amém. Outros têm um medo terrível de Satanás, mas a palavra diz que ele foi destruído. Jesus retirou ele para o lado, reduziu ele a total impotência, tornado inoperante. Amém ou não? Cadê sua cara de fé? Tire essa cara de desconfiança. Está escrito. Você acompanhou as coisas? Eu fui citando, não sei se eu errei algum texto aí. Você conferiu? Está escrito ou não está? Diga para quem está do seu lado: está escrito na palavra, é a verdade. Para Satanás só sobrou uma arma. Sabe qual é a arma que sobrou para o diabo? A mentira. Em João capítulo 8, Jesus diz que ele é mentiroso, é o pai da mentira, ele mente desde o princípio. Só sobrou a mentira. O resto Jesus despojou e venceu todas as coisas. Aleluia! E a morte também. A morte foi vencida. Vou pegar essa terceira parte aí também, né? Também duas boas notícias, é que está tudo interligado. Mas a terceira é que a morte foi vencida. Jesus disse em João 11, verso 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
e quem vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Crês tu isso? Quem crê nisso? Aleluia, levante suas mãos e adore ao Senhor nessa noite. Aleluia. Declare comigo: Jesus, Jesus. Vamos adorar o Senhor, Jesus, Jesus, Ele é o Rei, portais da glória se abriram. Levantai.